Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de Filosofia para os alunos do primeiro D, E, F e G, da semana do dia 31/8 a 4/9. O conteúdo dessa semana é Teorias do Estado, Socialismo, Anarquismo e Liberalismo. A habilidade dessa semana é identificar e discutir problemas do Estado brasileiro. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler o texto atentamente, assistir a videoaula, para em seguida utilizá-los para produzir a atividade avaliativa solicitada. Vocês vão acessar o link no final do slide para responder o formulário com a avaliação. Na atividade dessa semana, vou utilizar novamente a plataforma do Google Formulário. Vocês deverão acessar a atividade no link, que também estará na descrição do vídeo, então é só você colocar lá para ver a descrição da videoaula que vai estar o link do formulário para vocês responderem as questões. As devolutivas também serão realizadas pela plataforma do Google Formulário. Quando vocês respondem as questões e me enviam, por lá eu consigo dar devolutiva das atividades. Vocês vão acessar o mesmo link que vocês responderam e aí vocês vão verificar as informações que eu deixei lá com as correções. Em cada atividade, cada questão, eu coloco uma correção. Eu não dou uma nota, eu faço uma correção de cada atividade. Então, cada atividade que eu passei, eu vou fazer a correção escrita. Se alguém precisar mandar e-mail, é o elisasilveira@prof.educacam.sp.gov.br. Então, vamos entender as ideologias do século XIX. As ideologias do século XIX se originou dos pensamentos dos filósofos iluministas, como John Locke, Montesquieu e Adam Smith. Com o fortalecimento da indústria durante o século XIX, surge uma nova classe social, o operariado industrial ou proletariado. A expansão industrial atraiu milhares de trabalhadores do campo para as cidades em busca de emprego e uma vida melhor. Porém, esse êxodo, que é essa saída em massa de uma região para outra por questões políticas, econômicas, que aconteceu nesse período. Então, a população saía da área rural para ir para a área urbana em busca de emprego, tá? E esse êxodo, que é essa retirada em massa de uma população, aconteceu no século XIX. Para os grandes centros urbanos, provocou uma série de transformações sociais, além do inchaço das cidades que não estavam estruturalmente preparadas para receber esse grande número de novos moradores. As péssimas condições de vida e de trabalho dos operários influenciaria o surgimento de associações, sindicatos e partidos políticos dispostos a lutar pelos seus direitos. Então surgiu associações, sindicatos e partidos políticos pela insatisfação desse proletariado que sai da área rural e vai para a área urbana e não tem um lugar para ficar. Existe uma superlotação dessa estrutura urbana e aí eles se juntam para lutar por seus direitos. Eles quem? Esses proletariados. A rápida expansão industrial gerava a necessidade de um grande número de trabalhadores. No entanto, a desqualificação desses operários fazia com que eles recebessem péssimos salários e ficassem presos ao ritmo exaustivo impostos pelos patrões. Então, eles também trabalhavam muito, esses indivíduos, tá, esses proletários, e recebiam pouco. Nesse ambiente de tensão, desenvolveram-se três importantes correntes de pensamento: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. Vamos entender um pouquinho mais sobre eles. Então, vamos entender o que é o liberalismo. Uma ideologia que se originou dos pensamentos dos filósofos iluministas como John Locke, Montesquieu e Adam Smith. O liberalismo político defendia a divisão dos poderes, o direito à vida, a manutenção da propriedade privada e a liberdade de expressão. O liberalismo econômico se opunha à intervenção do Estado na economia, defendia o livre comércio e estimulava a livre concorrência.
Para os defensores dessa ideologia, o Estado não deveria intervir nas relações entre patrões e empregados. Então, para o liberalismo, não poderia ter um sindicato ou um Ministério do Trabalho que intervisse entre essa relação patrão e empregados, tá? É livre mercado, então o Estado não pode intervir em nada sobre essa relação. Vamos entender o que é o socialismo. Os socialistas defendiam uma rígida mudança nas relações sociais, a fim de acabar com as desigualdades promovidas pela luta de classes. Ao contrário dos liberais, os defensores dessa ideologia visavam acabar com a pobreza e a exploração da mão de obra do proletário. Essa corrente se divide em socialismo utópico e socialismo científico. A luta de classe é a relação, a própria palavra diz, é uma luta, né, um embate que existe entre as classes, que nesse período foi dividida entre burguesia e proletariado. Burguesia é os donos do meio de produção, então, que são os patrões, e proletariado são todos aqueles que vendem sua força de trabalho para os patrões, ok? Vamos entender agora o que é o socialismo utópico. Os criadores dessa ideologia foram os pensadores Charles Fourier e Robert Owen. Foram chamados de socialistas utópicos por acreditarem ser possível a instalação do socialismo através de vias pacíficas, ou seja, por não teriam lutas. Para eles, as desigualdades sociais poderiam ser superadas se existisse uma cooperação entre burguesia e proletário. Os dois criticavam duramente o individualismo burguês. Para eles, a sociedade ideal seria aquela formada por comunidades onde cada indivíduo trabalharia naquilo que lhe mais dá prazer. A renda gerada pelo seu trabalho deveria ser distribuída conforme a necessidade de cada um. Essa relação de trabalho era chamada de phalansterios. E segundo os seus idealizadores, o sucesso do empreendimento estaria na sua multiplicação por todas as regiões do país, até que ele se tornasse totalmente socialista. Defendiam a concorrência e defendiam a cooperação como meio de atingir a igualdade social. Pregavam melhores condições de trabalho nas fábricas e pagamentos de melhores salários. Agora vamos entender o que é o socialismo científico. Karl Marx e Friedrich Engels, filósofos alemães, foram os defensores dessa ideologia conhecida como socialismo científico. Para eles, a superação dos conflitos de classe só poderia ser superada através de uma intensa investigação sobre a sociedade e seus problemas. Apoiaram-se em estudos de filosofia, história, sociologia e economia. Investiam na observação das condições de vida do operário para buscar soluções para os seus dilemas. Publicaram em 1848 o Manifesto Comunista. Para os dois filósofos, as contradições sociais só poderiam ser superadas através de uma revolução social. Essa revolução deveria ser liderada pelos trabalhadores. Concretizada a fase revolucionária, o poder deveria ser assumido por eles, dando início a uma ditadura do proletariado, que deveria permanecer até a extinção de todas as desigualdades sociais. Com o fim das diferenças sociais, o socialismo aos poucos daria lugar ao comunismo, que iria prevalecer uma sociedade sem classes, já que são essas que promovem a exploração. O livro intitulado de O Capital é uma das obras mais famosas de Marx. Nele, ele faz duras críticas ao sistema capitalista. Nessa obra, ele fala da mais-valia, que seria a riqueza produzida pelo operário e apropriada pelo patrão. Então, no socialismo científico, precisa de uma revolução, e essa revolução não vai ser pacífica, igual no utópico,
para instaurar o socialismo, tá? Esse socialismo, ele vai ter suas fases. Depois dessa fase revolucionária, ele se tornaria uma ditadura do proletariado, que instauraria de maneira impositiva demandas para que a desigualdade social fosse extinguida, não houvesse mais, e aí sim a gente vai evoluir para uma sociedade sem classes, então sem divisão entre burgueses e proletários, e aí podemos evoluir para o comunismo, que é uma sociedade sem classes. E não tendo classe, não tem exploração, não tendo exploração, não tem desigualdade. Essa é a ideia do socialismo científico. Agora vamos entender o que é o anarquismo. Semelhante aos socialistas, os anarquistas condenavam a existência de classes sociais, a exploração do trabalho do operário e a concentração da riqueza nas mãos de uma minoria. Defendiam que, em uma sociedade mais igualitária, os cidadãos poderiam viver felizes e desenvolverem suas potencialidades. Ao contrário dos socialistas, que propunham a existência de um Estado comandado pelos trabalhadores, os anarquistas defendiam a destruição total do Estado. Eram contrários a qualquer tipo de governo. Originalmente, a palavra anarquia significava ausência de poder. Os ideais anarquistas foram intensamente difundidos pela Europa, principalmente nos períodos de crise. Essa ideologia chegou ao Brasil juntamente com os imigrantes europeus no final do século XIX e influenciou diretamente a formação dos movimentos operários no país nos primeiros anos do século XX. Esse texto foi escrito por Lorena Alves e está no site Escola Educação. Para quem quiser, o link está aqui. Então, no anarquismo, não existe nenhum tipo de governo. É destruição total do Estado. Porque o Estado vai gerar essa desigualdade. Porque ele promulga essa desigualdade a partir da luta de classe. O Estado precisa disso. Então, os anarquistas querem destruir isso. E tanto que o significado da palavra anarquista, como foi dito, é ausência de poder. Pronto, depois de toda essa explicação, chegamos na parte mais esperada, a atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? Entrar nesse link aqui, que é o formulário que tem as questões referentes a esses textos que foi lido e essa videoaula. Então, tem que assistir essa videoaula, tem que ler o texto dos slides para conseguir entrar nesse formulário e responder as questões, ok? O link do formulário, como eu disse nas orientações, vai estar na descrição do vídeo. Então, é só entrar lá. É só isso por essa semana, galerinha. Até a próxima!